Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos os nossos inscritos no canal, nossos alunos, né? Que Deus abençoe a todos vocês aí que estão sempre assistindo às nossas aulas, ok? Eu agradeço a todos vocês aí pelas inscrições e pelas colaborações, pelo compartilhamento, né? Deus abençoe vocês. Hoje estamos com uma lição muito importante. Lição de número 6. Vai acontecer dia 9 de fevereiro de 2020. A sexualidade humana. O nosso texto áureo, ele nos diz assim. Está lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão dois, uma só carne. O texto áureo já é bem desafiador, né? E contrapõe a tudo aquilo que os defensores aí da ideologia de gênero, os defensores aí do movimento LGBT, de que a pessoa ela está apta, a criança, ela não nasce nem macho nem fêmea, nem homem nem mulher, e que depois ele escolhe o que ele quer ser. Na verdade, isso não passa de uma estratégia de Satanás para confundir as pessoas, para brincar com a criação humana, para acabar, destruir as famílias, né? E por fim, colocar um caos na sociedade, porque as bases que sustentam a casa, ou seja, a sua coluna principal, se ela for derribada, toda a casa vem abaixo. E a coluna principal desde o Éden foi criado a sociedade humana. Assim que foi criado a humanidade, nós somos frutos dos nossos pais, Adão e Eva, um macho e uma fêmea. E a sua prole, ou seja, os filhos de Adão, que povoaram o mundo. E como é que você vem com a ideia dessa furada, entendeu? Um plano maquiavélico de Satanás para tentar destruir a humanidade, confundindo-as, transformando-a em algo que não foi o seu destino, ou seja, o seu objetivo. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou o macho e a fêmea, e ele disse que nós iríamos nos unir, formar uma família, dessa família ia procriar, ou seja, ia ter filhos e filhas, e ia encher a terra. Foi para esse motivo, foi para esse objetivo, né? E não para tornar o sexo tão banal como está nos dias de hoje. A nossa verdade prática diz que a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento. Deixa bem claro isso. E a reprodução da espécie e a glorificação do Deus Criador. Nós vemos que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado entre um esposo e uma esposa, ou seja, entre uma pessoa, uma mulher e um homem casados. Hoje em dia não se namora mais. Sai com um homem para conhecê-lo e já vai para a cama com esse homem. A mulher sai com um homem sai com uma mulher e essa mulher já vai para a cama com ele sem nem conhecê-lo. Ou seja, isso não é namoro, isso é confusão, né? Isso é carnalidade, isso é tratar o sexo como algo banal. É você não ter nenhuma responsabilidade com o seu próprio corpo ou com quem você permite usufruir do seu corpo e você do dele. Então, assim, é uma permissividade muito grande que está tendo hoje, certo? A nossa leitura bíblica em classe está lá em Mateus capítulo 19,
versículos de 1 a 12, e eu não vou estar lendo, tá? Como eu falei para vocês, para o vídeo não ficar grande, vocês leem depois. O objetivo geral deste vídeo, desta aula, é mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio, exclusividade. O sexo não é para ser praticado por solteiros. O sexo não é para ser praticado entre macho e macho, entre fêmea e fêmea. O sexo não é feito para ser praticado entre homem e animal, ou entre mulher e um animal selvagem qualquer. O sexo ele é para ser praticado por seres humanos casados. E por ser praticado por um macho, um exemplar de um macho e um exemplar de uma fêmea. Certo? Só assim ele será tido como abençoado e vai receber de Deus a bênção. Fora disso é maldição, fora disso é pecado, né? E isso é abominável aos olhos de Deus. Os objetivos específicos é conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas 2 sexos. Pessoal, vamos deixar claro isso. Não existe um terceiro sexo. O que existe são invenções humanas de pessoas que estão com certeza endemoniadas, pessoas usadas pelo diabo, pessoas que escolheram isso para suas vidas e querem fazer-nos entender, engolir de que existe um terceiro sexo. A sigla LGBT significa lésbicas, gays, né? Bissexuais e transexuais. Então eles mesmos não decidiram ainda o que é que eles querem ser e quer que a gente os respeite como um terceiro sexo. Agora recentemente teve uma polêmica nas redes sociais e na TV sobre que banheiro um homossexual, seja ele mulher ou homem, deve usar. E nas minhas redes sociais eu coloquei que homem com aparelho genital masculino deve usar o banheiro masculino, seja ele de que orientação sexual for, certo? É inadmissível um homossexual, né, com o órgão genital masculino usar um banheiro feminino, certo? Não, que ele vai usar o banheiro para que ele foi destinado. Só vão existir 2 banheiros numa festa ou em qualquer repartição. Tá lá o sexo masculino, o banheiro masculino e o banheiro feminino, certo? Eles vão usar o banheiro de acordo com o seu órgão genital e não de acordo com a sua orientação. Já pensou que bagunça seria? Então quer dizer que eu sou homem e eu me acho mulher, eu vou pro banheiro das mulheres? Que é isso? Não, de maneira alguma. O homossexual ele pode até se achar mulher, mas ele não é, fisicamente ele não é. E ele tem que usar o banheiro para que foi destinado o seu uso, certo? Outra coisa é elencar os objetivos da sexualidade humana. Para que a sexualidade existe? Né? A sexualidade humana foi criada para quê? Para que Deus criou o sexo, né? E apontar as distorções da sexualidade, aquilo que eu acabei de falar, né? Os defensores aí do movimento LGBT estão nessa distorção do que é sexualidade e querem agora ensinar isso até nas escolas, né, infantis, que para alunos de 6 anos, dizer para esse menino que ele, apesar de ter nascido com um órgão sexual masculino, ele pode escolher ser mulher, e falar para a menina que mesmo ela tendo nascido mulher com órgão sexual feminino, ela pode também escolher ser homem. Então assim, quer criar uma confusão na mente
de uma criança de 6 anos que ainda não está, a sua sexualidade nem sequer está aflorada, ou seja, ela nem sequer sabe o que é isso. Agora, com que objetivo? Para mim, tá claro o que eles querem fazer, é formar homossexuais desde a escola. É mudar a mentalidade das crianças na escola. E isso Satanás sabe que na família vai ser difícil. Ele consegue às vezes, mas é mais difícil. Então ele disse, olha, vamos ensinar isso na escola, que aí agora o camarada já sai de lá com a cabeça bagunçada. E aí agora ele não sabe nem se é mais homem ou se é mulher. Ou se são os dois. Então é complicado, né? Mais uma coisa eu falo, que eu estou à luz da Bíblia. Eu obedeço a palavra do Senhor. E ela me diz que o Senhor criou 2 sexos, macho e fêmea os criou. O que passa disso é do maligno, gente. E apesar de ser um assunto exaustivamente debatido, gera novas controvérsias toda vez que você vai falar sobre a sexualidade humana, sobre o que nós achamos, sobre o que a Bíblia diz, sobre opiniões próprias, sobre esse debate de que banheiro usar, de que maneira se portar, né? Porque o que hoje em dia os homossexuais em geral estão lutando é para serem uma nova classe, uma nova raça, sabe? E querem ser respeitados como tais em qualquer ambiente que eles forem. E eles não se respeitam nem respeitam a gente. Porque os heterossexuais no Brasil são maioria, no mundo são maioria. Como é que a minoria quer oprimir a maioria? Não existe isso. Essa batalha é inútil para eles. Não existe a maioria de gays no Brasil, não. A maioria no Brasil não são LGBT, não. A maioria no Brasil são de heterossexuais, macho e fêmea, né? Pais e mães. Eles querem mudar até isso. Nas escolas, querem tirar o dia dos pais e o dia das mães, porque diz que eles se sentem ofendidos. Peraí, queridos, antes de vocês sequer existirem, já existia o dia dos pais e das mães na escola, porque isso é a base de qualquer família, pai e mãe. E qualquer gay hoje em dia nascido, ele veio também de um pai e de uma mãe. Então, se você quer amaldiçoar a sua própria fonte de vida, de onde você vê, é problema seu. Mas dizer que querer tirar dia de pai e de mãe da escola, isso é um pouquinho demais, né? Colocar dia do cuidador. Olha, meu pai e minha mãe não é meu cuidador, ele é meu pai, meu progenitor, aquele que me deu a vida. Minha mãe é aquela que me gerou no seu ventre 9 meses e eu devo todo o amor e respeito a ela. Você está entendendo? Então, eles estão lutando por algo que não vão conseguir vencer nunca, tá? Uma coisa é a vida da pessoa, a pessoa faz dela o que quiser. Eu não tenho ódio de nenhum homossexual, mas eu tenho ódio tremendo do pecado chamado homossexualismo, lesbianismo, sabe? Os transgêneros em geral, eu não aceito, não concordo com isso, eu sou terminantemente contra, porque a Bíblia que eu sigo, que representa a palavra de Deus, a minha fé, diz que essas pessoas, se não converterem do seu mau caminho, se não mudarem de rota, irão para o inferno. Sodomia é pecado grave. Deus destruiu uma cidade porque estava cheio de homossexuais, de pessoas do mesmo sexo, tendo relações sexuais. Sodoma e Gomorra era uma cidade que já estava fedendo as narinas de Deus, cheirando mal. Então isso é muito sério. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social. Não foi o homem que criou o sexo, foi Deus. É um dom, é um presente. Todo homem e toda mulher
tem que ver no sexo uma fonte de prazer dada por Deus, um presente para ser desfrutado dentro de uma relação firme, né? Segundo a bênção de Deus e das autoridades civis constituídas, ou seja, casado no religioso e no civil, ou seja, você recebe a bênção de Deus e também dos homens, e não para ser feita de maneira distorcida, pecaminosa. Deus criou apenas 2 sexos, isso nós já vimos, está aí circulado, masculino e feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação. E o Senhor, Ele está vendo isso. Então você note que um casal é formado por um macho e uma fêmea. E os defensores aí da homossexualidade dizem que eles são um casal. Um casal homossexual. Não. Casal é um macho e uma fêmea. 2 machos é um par. 2 fêmeas é um par. Casal não. A primeira coisa que deve ser quebrado não é casal. Casal é formado de um macho e uma fêmea. E outra, eles querem ir além disso, ou seja, querem se casar, né? Civilmente, os cartórios, alguns já fazem, mas casar em uma igreja, eles querem colocar leis para que um pastor ou um padre seja obrigado a casá-los. Então isso é uma abominação, porque a Bíblia condena isso. Como um pastor vai fazer um casamento homossexual entre 2 homens ou entre 2 mulheres? E eles, o movimento LGBT, eles amaldiçoam tanto o sexo masculino e feminino, e numa relação deles, de 2 mulheres, um faz o papel masculino e o outro o papel feminino. Ou seja, o que é que eles estão? Eles se autocontradizem, porque eles falam sobre a questão do masculino e do feminino, que macho e fêmea não tem essa, que eles são o que eles quiserem ser, mas na verdade numa relação homossexual tem o papel do macho e tem o papel da fêmea. A mesma coisa quando é um casal gay, homem com homem, ali tem um papel, um faz o papel do homem e o outro da mulher. Ou seja, um é ativo, o outro é passivo e assim por diante. Então eles falam do que eles mesmos fazem. Se eles acham tão esquisito a parte masculina e a parte feminina, como é que eles tentam imitar exatamente isso numa relação homossexual? Certo? Se ser hétero é tão ridículo assim para eles, por que eles imitam a gente? A definição de sexo. O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Oasis como conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. Então, o sexo, segundo o dicionário Oasis, é uma conformação física, né? Não existe sexo mental, virtual, isso aí tudo é invenção do diabo. Sexo é a junção carnal, né, de um homem e uma mulher. Orgânica, ou seja, o organismo do homem é um, o organismo da mulher é outro. Celular, os hormônios femininos são um e os hormônios masculinos é outro. Particular, ou seja, não tem como você se misturar. A mulher, ela nasce mulher, ela tem um órgão genital feminino. O homem, ele nasce homem. Ele tem um corpo de homem e ele nasce com um órgão reprodutor masculino. Certo? Então, o que Satanás faz é modificar o pensamento, iludir a pessoa, entrar na mente da pessoa e dizer que ele está no corpo errado. Isso, para mim, na minha humilde ignorância, isso para mim, o movimento LGBT está dizendo que claramente que Deus erra.
que Deus colocou uma cabeça de mulher num corpo masculino, e que Deus colocou a cabeça de um homem no corpo de mulher, que é a lésbica, né? Ela se acha um homem, então ela só está no corpo errado, segundo eles. Então quer dizer para mim que Deus errou. E a Bíblia me afirma que Deus, ele não erra, ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Ele falou, está falado, o que ele diz é lei, entendeu? Ele que criou o ser humano e ele sabe o que criou. Então não venha ensinar Deus a ser Deus, tá? O sexo pode ser definido de acordo com o dicionário Asis como uma conformação física orgânica particular que permite distinguir homem de mulher. Então, quando o ser humano é identificado por seu sexo logo ao nascer, olha, toda mãe, todo pai, quando vai para o hospital, sua mulher ter o seu filho ou sua filha, se já fizeram ultrassom, hoje com a tecnologia, antes não sabia, mas hoje com a tecnologia você vai para a sua mulher vai para o hospital ter o neném, já sabe que sexo é, já sabe que bebê vai sair. Então, logo você vai com as roupinhas azuis se for homem, ou as roupinhas rosa se for mulher. Então, hoje já se sabe o sexo de uma criança antes, no período da sua gestação. Antigamente não, só sabia na hora. Então, a ideologia de gênero vem dizer, quer nos convencer disso, quer fazer projetos, né, para colocar nas escolas de que você nasce uma folha em branco, de que você nasce nem homem nem mulher, você nasce um ser humano que depois decide o que é que quer ser. Ora, Deus criou macho e fêmea. Você nasce homem ou nasce mulher. Você nasce com sexo masculino ou feminino. Não existe isso. Não é a sociedade que vai dizer que você é mulher. Não é você que escolhe ser mulher ou homem. Mas Deus te permitiu nascer com o órgão masculino é porque você é um homem. E se Deus te permitiu nascer com um órgão feminino é porque ele queria que você fosse mulher. É a vontade de Deus e tem que ser respeitada. É isso que eles não querem, é respeitar a vontade de Deus, certo? E a Bíblia diz isso muitos anos atrás. A homossexualidade não é algo novo, não. Há milhões e milhões de anos atrás já existia. Uma cidade, Sodoma e Gomorra, foi destruída por isso, por este pecado em especial. Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam com o número de seu contingente inalterável. Não se reproduzem sexualmente, foram chamados à existência de uma só vez. Então até hoje lá na glória tem a mesma quantidade de anjos que foram criados. Vamos colocar aí uma exceção. Aqueles que caíram, diminuiu a conta. Mas os que ficaram até hoje é a quantidade dos que ficaram. De quando Lúcifer se rebelou, lá no Éden, até hoje lá tem a mesma quantidade de anjos criadas por Deus. E só se Deus quisesse criar mais anjos. Mas como ele não fez, lá hoje tem a mesma quantidade de quando Lúcifer rebelou e levou uma terça parte dos anjos. Mas o que ficou até hoje é o que permanece. Anjo não se reproduz, anjo não faz sexo, anjo não tem, não se distingue sexualmente, ou seja, não tem anjo macho e anjo fêmea. Anjo, é um ser espiritual, portanto não precisa de sexualidade. Mas ao homem Deus deu esse presente. Então o sexo foi criado por Deus, não é invenção humana. Quando desfrutado debaixo das ordenanças divinas, torna-se uma fonte de bênção para o esposo e a esposa. Note que o autor coloca aqui esposo e esposa, logo essas pessoas são casados, né?
Então, dentro de um matrimônio, o sexo é abençoado. Fora dele, é maldição. É problema para ambos. Os dois sexos. Ao criar o ser humano, o Senhor fez macho e fêmea. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Por conseguinte, há somente dois sexos, masculino e feminino. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo, ou seja, do sexo que ele nasceu. Então você olha hoje o homossexualismo aí, ou homossexualidade, eles, os defensores do LGBT, entre outras práticas, né, antibíblicas, eles estão mudando de sexo. Eles não basta só os trejeitos, né? Um homem com trejeitos de mulher e uma mulher com trejeitos de homem. Não basta só isso. Agora vamos arrancar fora o membro que ainda nos caracteriza masculino ou que ainda nos caracteriza feminino. Um exemplo bem claro disso, nós temos no Brasil a filha daquela cantora, entre aspas, que para mim eu não considero, a Gretchen, né? Sua filha tirou o seio, tomou hormônio para nascer Barbie e tudo, e se assume como um homem. Tammy Gretchen, né? Se assume como um homem. Tem namorada e tudo, mantém um relacionamento, sabe? Tirou tudo que a caracterizava como mulher. E hoje ela tira a roupa em qualquer lugar, tá sem peito, sem seio, sem nada, como se fosse um homem. Mas uma coisa ela não vai poder ser nunca. Ela não vai poder ter um órgão genital nunca. Ela não vai poder ser homem nunca. Certo? Lá debaixo da roupa dela vai ter sempre um órgão genital feminino. Ela pode querer ser homem o tanto que ela quiser. E do mesmo jeito acontece hoje, né, que tem operações aí, os transexuais, que mudam de sexo, né? É homem, corta, faz uma vagina, é artificial, porém nunca vai ser uma mulher. Ela não tem útero. Eu quero ver uma pessoa dessa aí que fez que tirou o sexo masculino e fez uma vagina artificial, se ela é capaz de gerar um filho. Porque só uma mulher, ou seja, só um representante do sexo feminino pode gerar um filho. Então, já que você fez a transformação, gere um filho para mim ver. Só assim eu vou te falar que você é mulher de verdade. Claro que nunca vai conseguir mudar o que Deus criou. Já pensou o que é que o ser humano faz? O ser humano, na sua pequenice, quer mudar o que um Deus todo-poderoso fez. Olha, irmãos, por isso que eu não aceito o ateísmo, é porque não tem como você não ver a existência de Deus no nascimento de uma criança. Olha, ela fica dentro de uma bolsa cheia de água, que é o líquido amniótico, por 9 meses. Uma criança começa de uma gotinha de sangue, de uma célula, e é feita a coluna vertebral, os braços, os ossos, o esqueleto, os músculos, carne, pele, olhos, o narizinho, a boca, os ouvidos, cabelo, tudo. E o ser humano nasce tão perfeito. Isso é Deus, irmãos. Não tem como ser outra coisa. O sexo é bom? Eu amo fazer sexo com a minha esposa. Sexo é maravilhoso. O sexo foi criado por Deus. E quando expressado altruisticamente dentro do matrimônio é uma ótima coisa. Agora, a intimidade sexual, né, é um dos aspectos mais saudáveis que existe, belos, significativos dentro de um casamento. Não obstante, se não for manifesto dentro de um contexto amoroso, pode causar mais prejuízos do que benefício. Ou seja, o sexo por sexo só vai machucar ambas as partes. Prazer carnal, sem amor, pessoas que se vendem o seu corpo, né? A gente tem o exemplo aí das pessoas que comercializam o sexo, que são aí as
empresárias do sexo, as mulheres da difícil vida fácil, né, que são as prostitutas, elas ganham dinheiro dando prazer para as pessoas, mas não é amor. Não tem nenhum sentimento por a pessoa que está tocando em seu corpo, invadindo seu corpo e tendo prazer com você. Não há um amor, não há um sentimento amoroso de maneira alguma, só profissional, puramente carnal, somente para ganhar dinheiro vendendo o seu próprio corpo. A mercadoria é o próprio corpo. E isso já é um pecado assim tão grande contra Deus, porque Deus nos criou para ser templo e morada dele. Você não é dono de si mesmo para estar se vendendo, né? Logo você já está cometendo um pecado horrível contra o nosso Deus, porque você está vendendo aquilo que não é seu, certo? Tanto a sua alma, o seu espírito e o seu corpo é de Deus, foi Ele quem te deu. Então você não pode fazer negócio com o que não é seu. O objetivo da sexualidade humana. O sexo foi criado por Deus tendo em vista 3 objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glorificação divina. Vamos ver cada uma delas. Para a procriação, como já dissemos, só existe um meio da espécie humana propagar-se, ou seja, através da união sexual, da relação sexual entre um homem e uma mulher. Assim, os casamentos são consumados e os seres humanos continuarão a nascer até a consumação dos séculos, ou seja, não tem como, né, você perpetuar a espécie, procriar, sem você ter a relação sexual. Não tem como. Sem o ato, sem a junção carnal, sem a união conjugal, não tem como você a união entre um homem e uma mulher, ou seja, não tem como ser de outra maneira. Precisa para isso, né, do espermatozoide que o homem possui e do óvulo que a mulher possui. Unindo formam a vida, certo? Sem isso não há vida, não há procriação da espécie. Assim são com todos os outros animais, é claro. Todavia chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se. Tanto os que forem para o céu, como os que forem para o lago de fogo, não mais propagarão a espécie, ou seja, estará finalizada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue. Os salvos teremos um novo corpo, um corpo de glória, um corpo glorioso, semelhante aos dos anjos. Então, o sexo aí não vai ter mais necessidade, ou seja, o sexo ele é para o humano, para o carnal, para as pessoas que estão aqui na terra, para os terrestres. Nós vamos ser seres semelhantes aos anjos, ou seja, vamos nos tornar seres angelicais, ou seja, com um corpo glorioso, não vai precisar mais de procriação, né? Não vai precisar mais de perpetuar a nossa espécie, né? Já vai ter chegado ao limite, onde todos nós só vamos receber um novo corpo e vamos para a glória, né? Viver uma vida com o nosso Deus. A união conjugal, ou seja, o sexo foi feito para ser desfrutado no contexto de um matrimônio. Gênesis 2:24, deixará a mulher pai e mãe e unir-se-á a um homem, ou deixará o homem, ou seu pai e sua mãe, iniciar uma mulher. Então o sexo, quando no contexto da vida matrimonial, é abençoado por Deus e tudo. Agora, o que pega é o sexo fora dele, porque se você mantém uma união conjugal e você pratica sexo com outro parceiro, você está cometendo um outro pecado que vocês conhecem muito bem pelo nome de adultério. A glória de Deus. O sexo não é para uma atividade meramente fisiológica, ou seja, é uma diversão, é um prazer, é recreativo, é para você brincar com isso. Não. Na Bíblia é um livro dedicado às belezas da vida conjugal, que é Cantares, né? No caso Cantares 2:1-4. A Igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro em Apocalipse 21:9. E pode haver algo mais glorioso do que um casal, uma noiva que está virgem esperando o seu noivo?
ou seja, virgindade, quer dizer, santidade, pureza, né? Nunca foi tocada por ninguém, ou seja, pessoas que não deixam o mundo tocar elas, pessoas que estão separadas, né? Estão vivendo uma vida aí diferenciada, né? Da sujeira deste mundo. Então, essas pessoas, a igreja hoje ela é comparada a uma noiva. Agora, é comparada a uma noiva de antigamente, né? Porque uma noiva de hoje, realmente não dá para comparar a igreja a uma noiva de hoje. Porque a noiva de hoje, primeiro que ela não hoje em dia a cultura de você, o tipo de namoro é totalmente diferente, você já namora fazendo sexo. Hoje em dia banalizaram a questão de você se guardar para o seu marido, ou seja, é motivo de chacota quando você diz que é virgem, que nunca teve relações sexuais com ninguém, que está se guardando para o seu noivo ou sua noiva. E realmente a noiva de hoje não dá para comparar com a igreja. Agora, o que a igreja está comparando aí eram as noivas de antigamente, que se guardava para o seu noivo, ou seja, santidade, pureza, separação. Ela não se misturava com mais ninguém porque ela estava adornada, ou seja, estava preparada para um determinado homem que já tinha sido escolhido há muito tempo pelos seus pais. Mas hoje em dia as pessoas querem escolher e estão escolhendo mal, e os casamentos se unem hoje e separam amanhã, porque um já conhece o outro, não havia segredo nenhum, não havia novidade nenhuma, né? Já não era virgem, já tinham relações sexuais antes, né? Quando solteiros. Então assim, não há segredo algum, pessoa casa, não há novidade alguma, né? Porque já está tudo aí desnudo, tudo à mostra, tudo revelado. Então as pessoas fazem o chamado test drive antes de casar, só que não conhece o carro que está andando. Faz o test drive, mas não conhece o carro. Quando entra, acha que não é aquele, não é mais o mesmo sabor, vamos separar, né? Então assim que eles acham e levam a vida. Mas nem o sexo nem o casamento são brincadeiras, né? A pessoa é um passo muito grande quando você vai se dar para alguém, ou alguém para você, e também quando você vai repartir a sua vida com alguém e esse alguém com você. Então o casamento e nem sexo não é coisas para estar brincando. Então as distorções sexuais hoje, né? Temos aí a fornicação, que é sexo entre solteiros, já falei. Adultério, que é a pessoa casada que se envolve com outro parceiro. É a traição falada, é o adultério, um casado que tem relações sexuais fora do seu casamento, ou seja, é adultério. E também tem a prostituição, que é a mesma coisa de fornicação, que é o sexo também com vários parceiros, ou seja, prostituir-se é ficar com mais de um, né? Vender o seu próprio corpo, ou mesmo, se for de graça, mas ficar com várias pessoas, não ter um parceiro próprio. Isso é prostituição. E o homossexualismo ou homossexualidade, né? E as ideologias nocivas como essa aí, essa ideologias, né? Como a do gênero, né? A ideologia de gênero. Então, são coisas que são abomináveis, né? São iniquidades e são abominações o que eles estão fazendo com a sexualidade, as distorções que são feitas, né? Tem também mais ainda, tem os pedófilos, que é a atração sexual de um homem adulto por uma criança, ou vice-versa, de uma mulher adulta com uma criança, também é chamado de pedofilia. E também a relação sexual entre homem e animal, mulher e animal, que é a zoofilia. E agora, mais absurdo ainda, é o que Satanás chega ao ponto de fazer com o ser humano, né? De pessoas que vão para o cemitério, desenterram um cadáver e têm relações com esse cadáver, com uma pessoa morta, que é a necrofilia. Então assim, são abominações terríveis, né? Então eles
usam e abusam do sexo e acham que isso é uma coisa normal, né? Que tá aí para ser praticado e pode ser praticado a qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, com qualquer parceiro, com qualquer pessoa, né? Não importa sexo, não importa se é outro gênero, se é outro sexo, se é um animal, se é um cadáver, se é qualquer outra coisa. Então eles não têm mais limite para nada. Então o mundo hoje, né, tem que pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque está pior do que Sodoma e Gomorra, tranquilo, né? A fornicação. Fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento, né? Já falei sobre isso. É a prática de sexo entre solteiros, né? Hoje em dia não há mais namoro, pegar na mão, beijo e abraço, nada. Já vão logo para a cama. O adultério é o fim, a fim de proteger a harmonia do conjugal. O Senhor decretou: não adulterará. Está lá em Êxodo 20:14. É um mandamento do Senhor. Não quebrar essa aliança, porque adultério é uma traição. Você está de aliança com alguém, você fez um pacto com alguém, você jurou diante da lei dos homens e também da lei de Deus que iria ficar com esta mulher ou com este homem o resto da sua vida. E depois você tem relações sexuais com outra pessoa que não é o seu marido, que não é a sua mulher. Então, você traiu o seu parceiro e você vai arcar com as consequências. Você, além de traição, você adulterou contra o próprio Deus, né? Você pecou contra o seu corpo e adulterou contra o seu próprio Deus e traiu o seu cônjuge com outra pessoa que não tinha nada a ver com esta aliança firmada diante de Deus. A homossexualidade ou homossexualismo é o relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo. Isso vocês já conhecem. É o mesmo pecado conhecido como sodomia. Essa abominação contraria os planos de Deus, porque Deus criou o homem para desfrutar do sexo primeiro dentro do casamento, né? Um sexo heterossexual. O homem foi feito heterossexual e indissolúvel. O casamento tem que ser uma coisa para sempre e monogâmico, ou seja, não haver mais de um parceiro. Mono, você ter um homem ter a sua mulher e a mulher ter o seu homem e pronto. Não é essa de casamento com um homem com 3 mulheres, com 4 mulheres, não existe isso, né? No Brasil isso é crime, chamado bigamia. Você não pode no Brasil casar civilmente com 2 mulheres. Não, você pode até ter outra amantes, mas mulher você só pode ter segundo a lei 1, que é a lei do nosso país. Graças a Deus que é assim. Tendo a lei que não pode, já tem pessoas vivendo com 3, 4 mulheres. Imagina se fosse permitido, como é em outros países. A ideologia de gênero é a afirmação de que o sexo é uma construção social e que você decide, né? E que nas escolas deve ser ensinado que a criança ela pode, né, decidir se quer ser menino ou menina. A Bíblia, porém, é taxativa quanto a isso. Esse pensamento está totalmente errôneo, errado, e vai de encontro, ou seja, vai de choque à palavra de Deus, que diz que nós fomos feitos macho e fêmea. Nós já nascemos homem ou mulher, não tenha dúvida disso aí. Ninguém escolhe ser homem ou ser mulher. Você nasce assim, você nasce homem ou nasce mulher. Ninguém escolhe ser isso. Eu não escolhi nascer homem, né? Deus me fez homem. Eu nasci homem e estou homem até hoje. Você nasceu mulher e está nesta condição até hoje. Então aqueles que querem dizer que Deus errou vão arcar com as suas consequências, né? Pessoas aí que abram a boca e dizem que está no corpo errado. Já pensou? E para finalizar, apesar de o ser humano ser dotado de sexo, foi este criado para louvor e adoração, exaltação a Deus, através de uma vida santa e pura. Então jamais esqueçamos de que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então eu falei isso, que nosso corpo, nosso espírito
e nossa alma pertencem a Deus. Então você não pode, de maneira alguma, fazer o que quer, destruir esse templo, sujar esse templo e usufruir do que Deus deu, que é a união sexual, conjugal, ou o sexo, esse presente de Deus, de uma maneira que fere os princípios de Deus, usando e abusando de algo que foi um presente de Deus para a reprodução, para a nossa união, para a construção de famílias, para a edificação da igreja, para os princípios familiares. A igreja ela é uma grande família. Mas por que ela é uma grande família? Porque foi criada com uma base sólida chamada macho e fêmea, homens e mulheres de Deus que formam a igreja do Senhor, certo? Então, não somos um mero fenômeno fisiológico. O sexo ele não é só isso. Somos a imagem e a semelhança de Deus, né? Então, como é que você está aí? O que você está fazendo com a imagem e a semelhança de Deus? Está agindo de qualquer maneira? Está vivendo de qualquer maneira? Né? Como você vê o sexo como algo apenas carnal? Ou tem a afetividade nele? Porque deve ter. O sexo ele é para ser praticado com quem a gente ama. E principalmente dentro de um matrimônio, ok? Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Clique lá no sininho e compartilhem. Um beijo no coração de todos vocês e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.